Eu vi tua dor na cruz, angústia e aflição. Por mim, pagaste o preço por mim. O cravo penetrou, ouvi o teu clamor. Por mim, pagaste o preço por mim. Teu amor me salvou. Graça sem fim. Tua vida na cruz sim me fez ver o teu perfeito amor. Vamos ler na Torá, Levíticos capítulo 16. Levítico, né? Levítico capítulo 16. Nossa, vamos ler um texto bem grande aqui, gente. Tenham paciência. Depois de Êxodo. Não, antes, né? Eu acho que depois de Números, né? Não. Não, é antes. Depois de Êxodo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Creio que essa é a ordem. É Levítico o quê? Levítico 16. Vamos ler a partir do verso número 6. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação para si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará a sorte sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre a qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte, para ser o bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e os punhos cheios de incenso aromático moído, e levará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem e o incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará o sangue do novilho, e com o dedo aspergirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório. E perante a face do propiciatório, assim fará, verso 16, expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e suas transgressões, e todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio de suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Amém. Amém. Vamos falar hoje sobre expiação. Quem sabe o que é expiação? Vamos lá, vamos interagir um pouco.
significa expiação. Alguém chuta, alguém arrisca? O que? Vai. Só o seu goleiro, faz esse gol, vai lá, chuta. Tá no lugar do outro. Tomaram o Ele gol. que tem a culpa, ele é a culpa de quem? Sacrifício. Rogério? Isso aí, irmão. O nome que é Eu pegar a definição mais teológica possível, que é, em geral, é basicamente isso que vocês falaram. Expiação é o meio usado para a purificação de crimes, ou o sofrimento compensatório pela culpa. Isso é expiação. A expiação ela é feita quando alguém ou algo ela recebe a punição da culpa que outra pessoa merecia. Então ela se tornou o sacrifício expiatório no lugar de alguém. Agora vamos ler aí em Hebreus, capítulo 9. Carta aos Hebreus, capítulo 9, desde o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura e ensopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu o sangue, o tabernáculo e todos os vasos do mistério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. E sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estavam no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer perante a face de Deus, nem também para si mesmo oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Amém. Amém. Então, aquilo que nós lemos sobre Moisés dizendo a Arão o que era feito, como se realizaria, segundo a lei, o sacrifício de expiação pelo povo de Israel, a lei ela não corre numa estrada diferente da graça. Na lei, como nós vemos aqui, o Paulo dizendo, até mesmo na lei, para a remissão de pecados, era o sangue de um animal que era derramado. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, Cristo ele se tornou tanto o sumo sacerdote, quem é aquele que levava o sangue do animal lá, como o próprio sacrifício, quando ele se entregou a si mesmo para ser morto. Então, na lei, eles tinham esse entendimento do que a purificação dos pecados deles era com o sangue do animal. Só que isso era a figura das coisas celestiais. E as coisas celestiais, como Paulo disse, elas também seriam através do sangue. E Cristo fez esse sacrifício expiatório, tirando a nossa culpa, quando ele entregou a si mesmo como sacrifício. Então, essa é uma parte importante de se entender, porque muitas pessoas acham que a cruz ela não tem um papel fundamental na cristologia. Muitos acham. Eu estava lendo esses dias
uma frase de um pensador humanista, que ele tenta apresentar a doutrina da expiação como sendo algo totalmente oposto ao amor de Deus. Como nós estudamos um domingo de manhã, o primeiro domingo que nós estudamos aqui, estávamos estudando os 5 pontos do calvinismo, as 5 doutrinas da graça. O terceiro ponto era a expiação limitada, que diz que a expiação de Cristo, ou seja, esse sacrifício que tira a culpa, é um sacrifício limitado. Ele não foi feito por todas as pessoas. Ele foi feito por um número limitado de pessoas. Então, ele salva eficazmente todos aqueles por quem Cristo morreu. Mas não salva todas as pessoas porque Cristo não morreu por todos. E esse pensador humanista, ele disse assim, a expiação limitada no calvinismo limita o amor divino a uma classe eleita de antemão, tornando a cruz de Cristo uma causa secundária, superficial e desnecessária na eleição. O pensamento dele. Você vê que o que ele disse aqui, em parte, é verdade. O que ele disse aqui, por mais rude que pareça, é a verdade. Só que a parte que eu discordo do que ele disse é dizer que a cruz é superficial e desnecessária. Porque ele não tem a mensagem do lembrando, então ele não pode compreender todo o plano de Deus que envolve a salvação. Mas a expiação limitada, ele diz que limita o amor de Deus, o amor divino, a uma classe eleita. Ou seja, somente os eleitos é que são objetos do amor de Deus. Ou seja, dizer que a expiação foi por uma classe específica de pessoas, somente por os eleitos, significa que o amor de Deus é somente para eles. E é verdade. Só que o que ele está fazendo? Ele está tirando o eufemismo. Ele está colocando a palavra da maneira como ela é, para tornar isso uma coisa ridícula. Ele está dizendo que da maneira como ela realmente é, para as pessoas acharem aquilo absurdo, achar muito rude. Então quer dizer que o amor de Deus não é por todas as pessoas? Isso é meio rude para as pessoas ouvirem. E ele está usando essa técnica para colocar as pessoas contra a palavra de Deus. Essa é a técnica que ele está usando. Só que se você tentar parar e entender o que ele está dizendo à luz das Escrituras, você vai perceber que a Bíblia sempre é verdadeira. Então, por mais rude que isso soe, nós não devemos deixar de dar crédito, de acreditar nisso, porque vai contra aquilo que a maioria das pessoas acham é normal. Por exemplo, em Tito, capítulo 3, verso 2, Paulo diz assim para Tito: que ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós, noutro tempo, éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros à esperança da vida eterna. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que o amor de Deus, ele se mostrou a nós, os homens. E ele, na frase anterior, ele diz que nós devemos praticar a santificação, ou seja, ser modestos e agir com toda a mansidão com todas as pessoas. Mas quando ele fala do amor de Deus, ele se refere a um grupo, a nós, e não diz a todos os homens, ele diz apenas homens. Então, nunca você vai encontrar na Bíblia dizendo que o sacrifício de Cristo foi por todas as pessoas. Então, a expiação, o sacrifício expiatório de Cristo nunca foi para todas as pessoas. A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 8, ele diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos.
e que é manifestada agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, essa frase que esse pensador, esse filósofo humanista diz, de que a cruz ela é secundária ao propósito da eleição, é uma falácia, porque a eleição de Deus antes da fundação do mundo de cada um de nós, a eleição é secundária à cruz, porque o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. Então esse foi o primeiro decreto que Deus teve na eternidade, que seu filho seria morto. Então ele não entende essa questão do Cordeiro morto antes da fundação do mundo e acha que primeiro Deus escolhe quem ele quer, de todas as pessoas que estão na Terra, ele separa um grupinho especial, a tese que ele monta, né? E depois o sacrifício de Cristo é por esses que Deus escolheu, mas o que acontece não é dessa maneira, como ele pensa. Primeiro Deus decretou que o Cordeiro fosse morto, e depois Deus gerou esse filho, contemplou os eleitos nesse filho antes da fundação do mundo, e então Deus fez um pacto condicional com Cristo. Eu te darei estes meus filhos a você, se você morrer por eles. Então, nós estávamos em Cristo e Cristo, com esse pacto de graça com Deus, morreu pelos eleitos, fez o sacrifício de expiação. Então, esses que por quem Cristo morreu é dado a eles. Então, todos aqueles que estavam em Cristo serão salvos, porque Cristo morreu por eles. Então, a cruz ela não é secundária e muito menos desnecessária. Ela foi o ponto fundamental de todo o Evangelho. Outra escritura de Paulo aqui, aos Romanos, capítulo 5, verso 6, Paulo vai dizer assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo, ele fez dessa doutrina da expiação a parte mais importante do Evangelho. Então, você vai ver o que ele escreve a respeito disso é a parte fundamental. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 23, ele diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Na mesma carta, no capítulo 2, verso 2, ele diz assim: nada me propus a saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Cristo crucificado, é a expiação. Então, isso aqui é parte importante do Evangelho. Outra escritura, Gálatas, capítulo 6, verso 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, a expiação, ela é a doutrina essencial do Evangelho. Então, dizer que a expiação limitada, ela limita o amor de Deus, é não compreender o Evangelho. É dizer que é tentar colocar o humanista pecador, o homem pensante, o homem cínico, é colocar o homem cínico contra o perfeito e infinito amor de Deus. É esse tipo de pensamento que essas pessoas elas querem produzir nessa sociedade. Então, vou ler uma escritura aqui de Jesus, do próprio Jesus, dizendo a respeito dessa expiação limitada. São João, capítulo 17, verso 6. Jesus diz assim, na verdade é uma oração, ele está orando a Deus. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Como eu disse, era o pacto que Deus tinha com Jesus. Eu te darei esses meus filhos se você se propuser a morrer. E como Cristo morreu, então não tem como nós perdermos. Então, eram teus e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me destes, e eles receberam. E eles têm verdadeiramente crido que saí de ti, e creram que me enviastes. Eu rogo por eles,
Não rogo pelo mundo. Ou seja, não é para todo mundo que Jesus ora. Não é por todo mundo que Jesus santificou. Só por eles. Não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as tuas coisas são minhas, e todas as minhas coisas são tuas. E neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guardas em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Então, essa doutrina da expiação, eu quero colocar dessa forma, é uma interpretação minha. Quem quiser discordar, está discordando de mim, é uma interpretação particular. Quero colocar ela como o ponto nevrálgico, o ponto principal do Evangelho. Se você distorcer essa doutrina, você perdeu o Evangelho. Você não pode ser salvo por alguma coisa que, por mais que se chama evangélica, mas ela não trata da veracidade que as Escrituras tratam. Se você distorce essa doutrina, qualquer outra doutrina que é consequência lógica disso, você perde o Evangelho. Você pode dizer, eu estou na igreja cultuando a Deus, eu estou servindo a Deus, mas quando você apresenta a regra de fé, a doutrina, que salva as pessoas, essa pessoa diz, para você ver, esse pensamento dele, dizer que a expiação limitada limita o amor de Deus, quer dizer o quê? Que o outro pensamento, que é o pensamento arminiano, diz que o homem tem livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio ele também limita o amor de Deus. Ou seja, a vontade do homem é que limita o amor de Deus. A cruz, a expiação limitada, ela é o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Dos homens que vivem aqui. Não de toda a humanidade, mas daqueles que Deus deu a Cristo. Ela é o propósito da salvação, a cruz. Se você distorce isso e diz que o homem tem livre-arbítrio, então a vontade do homem passa a ser o propósito pelo qual Deus salva as pessoas. Você é salvo se você quiser, se você não quiser... Então o propósito de Deus não é mais a cruz, é a vontade do homem. Então esse pensamento humanista, ele só quer distorcer o Evangelho e tenta colocar Deus como vilão. Ou no caso aqui, tenta colocar a doutrina de Deus, a doutrina bíblica, contra Deus. A expiação, ele não diz que é a cruz de Cristo, mas quando você fala que é a expiação limitada, é lógico que você está dizendo que é a cruz. A expiação limitada, ela limita o amor de Deus, ou seja, a cruz de Cristo como ela é a limitação do amor de Deus. É isso que ele está dizendo, só que em outras palavras, né? Eu leio o sermão do irmão Bruno aqui, onde ele vai dizer alguma coisa bem nesta linha de pensamento. Sermão, o lugar provido por Deus para adoração, de 1965, parágrafo 31, lembrando diz assim: e esta é a lei pela qual todo cristão deve viver. Isso aqui não é legalismo, não. Esta é a lei, esta é a lei pela qual o cristão deve viver. Não é que nós mesmos fazemos, mas é o que ele tem feito por nós. Cristo já foi sacrificado. Ele não será, ele já foi. É um produto acabado. Ele viveu, morreu, ressuscitou novamente, subiu aos céus e voltou na forma do Espírito Santo. E então é uma obra consumada com Deus. Cristo não está conhecendo o pecado. Ele se tornou meu pecado para que eu pudesse ficar em seu lugar. Ele tomou o meu lugar. Eu estava nele no Calvário quando ele morreu. E eu tive ali que morrer com ele para viver. Como a lei do pecado e da morte ainda está no corpo, você tem que morrer para estar reconciliado com ele. Então, como que surge uma objeção muito, muito importante, como que eu morro para mim através de Cristo? A resposta lógica e clara para isso é a identificação. Não tem outra maneira, é a identificação. Ou seja, você tem que se identificar com o Cristo crucificado. É a única maneira que você morre, como Paulo diz, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quando você se identifica com o Cristo crucificado. Quando o Calvário ele se torna uma experiência de identificação, ou seja, uma identidade que você carrega. Paulo chega a dizer, acho que aos Gálatas, que a cruz agora é o poder pelo qual ele caminha. E ele diz assim ainda, não se inquietem com isso, porque eu trago as estigmas de Cristo, ou seja, eu trago as marcas de Cristo.
Se esse evangelho que eu prego, ele me faz ir de cadeia a cadeia, ele me faz ser esbofeteado, ele me faz ser chicoteado, ele me faz ser apedrejado. Então não é só esse evangelho do Cristo crucificado é uma loucura para os judeus, um escândalo para os judeus e uma loucura para os gentios, para os gregos. Isso de dizer que a expiação é limitada, que o sacrifício de Cristo é isso, faz as pessoas me chicotearem, me baterem. Então, esse evangelho, ele produz marcas em mim que é idêntica às marcas que Cristo sofreu. Então, eu trago no meu corpo as estigmas, as marcas de Cristo. Então, não é apenas uma doutrina filosófica, é algo que a pessoa vivencia isso na pele. Outro sermão do irmão Brana, Jeová Jireh, de 1961, parágrafo 37, ele diz assim: não olhe para si mesmo, olhe para o seu cordeiro. Deus não aceita você. O irmão Brana está sendo bem rude, né? Ele aceitou o cordeiro e o cordeiro tomou o seu lugar. Ó Deus, você não pode ver isso? Não, você não é digno. Eu não sou digno. Não há nenhum de nós digno, mas veja, ele é digno. Deus assim o disse, ele o aceitou, ele disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Este é o meu filho, a ele ouvi. Então, o que o irmão Brano está dizendo aqui é a parte do fechamento dessa doutrina. Não há nada que nós podemos fazer para que nós possamos ser dignos da vocação que Deus nos chamou. Não há nada que nós possamos agregar a Deus, porque Ele é perfeito. Então, nada do que nós fazemos, do que nós podemos fazer, pode agregar alguma coisa a Deus. Ele já está plenamente satisfeito. Não é que se eu começar a obedecer com mais rigidez aquilo que eu acho ser correto, então Deus vai ficar mais satisfeito comigo. Não. É bom que você faça isso, mas Deus não vai ficar mais satisfeito. A satisfação dele é plena em Cristo. Quando, a partir do momento que você se identificou com Cristo crucificado, então Deus te aceita e está plenamente satisfeito. É a partir daí que a pessoa é justificada, então nenhuma condenação há. Então Deus está plenamente satisfeito com que, se você se identificou com o Cristo crucificado, não há nada que você possa agregar a Deus para tornar ele uma pessoa que se agrada mais, porque você é uma pessoa mais rígida em certo tipo de comportamento ou costume. Não há nada que você possa fazer em relação a isso para agregar a Deus. É claro que é bom fazer, mas não com esse objetivo. Isso que não funciona. Eu recebi uma pergunta esses dias, e uma pergunta que eu acho muito, eu até coloquei aqui, uma pergunta muito interessante. Diz assim: eu creio no Evangelho, eu creio nesta verdade, eu creio nesse Evangelho do Cristo crucificado, eu creio em tudo isso. Eu recebi Jesus no meu entendimento, com a minha força, com a minha alma, mas mesmo assim eu continuo pecando nas mesmas coisas que eu jurei que nunca mais faria. Por que é assim? Então, essa é uma pergunta que, tipo assim, claro, existe o lado do cinismo nisso tudo, e é um tema que eu vou abordar acho que no próximo estudo, que tipo, tem pessoas que usam isso como se a culpa fosse do Evangelho. A pessoa é muito cínica, ao ponto de dizer assim, ó, Jesus disse que o Evangelho, que quem crê nele, que conheceria a verdade os libertará. A pessoa é muito cínica que chega ao ponto, eu não fui liberto, portanto o Evangelho é falso. Mas o cinismo é tão grande que o problema está no Evangelho, não está nela. Mas essa pergunta, eu creio que é uma pergunta que foi feita sincera, uma pessoa que foi regenerada. Porque até mesmo uma pessoa regenerada, ela vai continuar pecando em coisas que ela falou, eu nunca mais faria. E por que isso acontece? Você vê que essa pessoa geralmente ela vai dizer assim, eu não quero fazer aquilo. E esse é o ponto que mostra a mudança, porque como nós estamos estudando aqui sobre essa questão de livre-arbítrio, o homem, ele é escravo da sua vontade, ele é escravo do seu coração. Então quando a pessoa diz, eu não quero fazer aquilo, mas eu faço, ela está repetindo o que Paulo disse. Não é eu que estou fazendo, não, é o pecado que habita em mim, Fábio. Então não é a vontade dela, se o querer dela era contrário àquilo, mas pela essa lei do pecado e da morte que está nela, ela ainda faz aquilo. E por que é assim? Então eu creio que essa pergunta é uma pergunta verdadeira, não é uma pessoa cínica que está fazendo. E eu vou tentar responder isso com a mensagem do irmão Branco. Ele vai dizer assim na mensagem: a obra-prima de Deus identificada de 1964.
parágrafo 60. Ele diz assim, ele tem um propósito em sua vida, cada indivíduo, de modo que ninguém mais na face da terra pode tomar o seu lugar. Deus tem algo para você. Você foi feito dessa maneira. Você foi feito dessa maneira com um propósito. Deus é soberano em sua obra. Ele, até mesmo, coisas diferentes, nós diferimos uns dos outros. Ele fez homens diferentes. Ele nos dá, cada um lugar diferente. Uma palmeira não pode ser uma nogueira, e uma nogueira não pode ser uma palmeira. Ninguém pode tomar o seu lugar. E você não deveria tentar tomar o lugar de ninguém, porque você é um indivíduo para Deus, e Deus tem um propósito para você. Ele fez assim. Você diz, e por que ele fez isso? Ele é soberano. Então, às vezes a pessoa ela não quer, ela pratica algum tipo de ato, alguma coisa, e ela é uma coisa pela qual ela fala, não, eu nunca mais quero fazer, porque eu conheço o Evangelho, eu conheço a verdade, mas mesmo assim ela ainda se vê presa àquilo. E aí, mas por que isso ocorre? Porque a resposta às vezes não é porque a pessoa está querendo colocar a culpa no Evangelho, que o problema está no Evangelho. A resposta talvez seja que Deus tem um propósito com isso. Ele precisa que você passe por esse tipo de coisa para se tornar uma pessoa madura. Então, às vezes, Deus é soberano nas coisas que ele faz, no propósito dele. Então, isso claro que todas as coisas acontecem pela vontade de Deus, mas até mesmo isso é uma maneira dele aperfeiçoar o seu caráter. Às vezes, talvez não é. Talvez você vai se tornar mais humilde, manso e piedoso com um certo tipo de problema. Se você estivesse se sentindo perfeito. Se você não tivesse aquele tipo de problema na sua vida, você seria arrogante, prepotente. Eu conheço a verdade, eu sei isso, eu sei aquilo. Eu não sou mais um unicista, eu sou cego igual aqueles unicistas. Você vai partir para esse tipo de arrogância, prepotência, porque você acha que você é perfeito por aquilo que você consegue fazer. Então Deus permite certo tipo de coisa na vida das pessoas, dos seus filhos, para esse tipo para um propósito. Ele quer que seu caráter seja aperfeiçoado através de um propósito que ele tem. Ele é soberano na escolha que ele faz. Então, eu creio que a resposta seja mais ou menos nessa linha de pensamento. Outro sermão do irmão Brana, Hebreus capítulo 6, o nome da mensagem, parte 2, de 1957, no parágrafo 447. Ele diz assim: e como eu, então, depois que Cristo morreu por mim, e eu me tornei sua justiça por causa de sua graça e amor para comigo, como posso pecar quando existe algo entre mim e Deus? Um sacrifício. Eu não posso pecar, eu não posso fazer isso. Deus nunca me vê, ele vê a Cristo. Para um unicista que é difícil, né? Acho que Jesus coloca um espelho e fica olhando. Deus vê a Cristo, Jesus vê no espelho. Mas o que o irmão está dizendo é o seguinte: pelo fato de você ter identificado com esse Cristo crucificado, essa expiação, a partir desse momento você está justificado e Deus não vê mais aquilo que você... A expiação, ela visa aqueles pecados que você cometeu antes de conhecer a verdade. E a propiciação, que é o tema que nós vamos estudar depois, vê aqueles pecados que você comete no presente e no futuro, sobre a qual também não há mais condenação para você, mas existe essa divisão, né? A expiação e a propiciação. Então, na expiação, agora que você foi justificado, Deus não vê mais você. Não é que Deus está olhando, está observando você do céu, e se você deslizar seu pé, a ira dele cai sobre você. Não é mais isso. Você está pela fé em Cristo. Então Deus não está olhando para a sua capacidade de ser aperfeiçoado. Ele está olhando para o sacrifício que ele já aceitou, que é perfeito. Então ele não vê mais você. Então é isso que o Mamãe está dizendo. Ele vê a Cristo. Ele está no meu lugar. E quando faço qualquer coisa errada, Cristo toma o meu lugar. Então não tem como... Deus não imputa pecado a você. O salmista Davi chega a dizer isso: bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Não é que o homem não peca, ele peca, mas Deus não imputa aquele pecado, porque ele já imputou esse pecado a Cristo e Cristo pagou. Então a pessoa é tida diante de Deus como se nunca tivesse feito aquilo. Mas eu sei que eu pequei hoje, vou pecar amanhã. Deus não vai ficar irado comigo, vai imputar esse pecado a mim? Não.
o seu pecado, passado, presente e futuro, foram imputados a Cristo. E quando você se identifica com esse Cristo, por isso que o morrer para si mesmo deve ser todos os dias, você deve se identificar com esse Cristo todos os dias, porque mesmo você errando todos os dias, Deus não imputa esses pecados a você, porque Ele não está olhando para você, está olhando para Cristo. Então, outra escritura de Paulo, Romanos 3:24, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, ou seja, pecados passados, sob a paciência de Deus, e para demonstrar a sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi tanto pelos seus pecados passados, sob a paciência de Deus, mas também essa propiciação ela é efetiva hoje. Cristo está como sendo o sacrifício que entre nós e Deus. Ele está como mediador, justamente para que Deus ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou seja, como que Deus pode ser justo e justificador ao mesmo tempo de uma pessoa que é pecadora? Somente através de Cristo. Se ele for justo, e ele teria que condenar o pecador, porque ele é justo, mas ele não poderia justificar. E para ele justificar somente por meio de Cristo. Então ele só pode justificar uma pessoa porque se ela tiver fé em Jesus Cristo. De outra forma, então não há salvação para essa pessoa. E aí que chegamos aqui à conclusão daquela frase que esse filósofo disse. Porque se o amor, essa expiação de Cristo, ela realmente limita o amor de Deus, então o que Jesus, o que o Evangelho diz é uma mentira. Porque, por exemplo, em João capítulo 3, verso 16, uma frase muito conhecida, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, eles vão basear nesses dois versículos para dizer aqui que é a demonstração do amor de Deus. Deus amou o mundo, todos. Quem quiser, aquele que quiser crer, então ele é salvo, terá a vida eterna. Então, você vê, o livre-arbítrio não limita o amor de Deus a todas as pessoas. O amor de Deus foi demonstrado a todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então a cruz é a obra primária, não é a coisa secundária. No propósito de Deus, é a coisa primária. E o amor de Deus é para todo mundo. Só que essa pessoa ela se esquece do versículo 36, não leu o contexto. Não leu o contexto. Esse é o verso 16. No verso 36, o apóstolo João vai dizer assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então não tem como você tirar as duas coisas. Essa tal expiação limitada, ela limita o amor de Deus. Não existe isso. Não tem como você tentar tirar o amor de Deus. Por exemplo, você pode ouvir hoje o meio evangelicalismo aí moderno, as pessoas elas têm uma dificuldade tremenda em dizer o amor de Deus e o inferno tudo na mesma frase. É uma dificuldade de conciliar essas duas coisas, amor de Deus e inferno. É muito difícil, mas não é difícil. É que nós estamos acostumados com esse pensamento secular, mas o inferno é a demonstração do amor de Deus. O inferno não é outra coisa senão a demonstração do amor de Deus, o amor que ele tem por sua glória. Uma vez que o homem ele deturpa a glória de Deus, Deus mostra o amor que ele tem pela glória dele, condenando o homem ao inferno. Como nós estávamos falando aquela vez aqui, que Deus, a frase dita por esses humanistas é que Deus ama o pecador, mas não o pecado. Deus não ama o pecado, mas cantava isso na mensagem. Deus não, a porta da salvação. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Não existe isso. odeia o pecador mesmo. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. E quem que Deus manda pro inferno? O pecado ou o pecador? O pecador por quê? Porque manda o pecador, não manda o pecado. Deus odeia o diabo por causa do quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Então ele odeia o diabo. Não é que ele ama o diabo. Ele odeia por causa do pecado. Então não tem como você tirar. E essa ira de Deus é porque a sua glória
foi roubada, a sua glória foi deturpada. Então, nós falamos ira porque é uma atribuição punitiva de Deus àqueles que deturpam a sua glória, mas isso é uma demonstração do puro amor que ele tem. E a todos aqueles que contemplam este Cristo crucificado, eles vão a partir daí buscar glorificar este único Deus. É isso que o Evangelho ele promove. Quando Paulo ele começou a escrever aos Romanos, ele começou a atuar como um advogado de acusação, né? Acusou todo mundo, não só judeus, todo mundo. Vocês roubaram a glória de Deus, deram glória à criatura ao invés do Criador. Ele colocou todo mundo no mesmo, os judeus, você pratica circuncisão, você é pecador, e o grego também. Colocou todo mundo junto no mesmo lugar para mostrar que ao que o homem faz com suas interpretações é deturpar a glória de Deus. Todos carecem da glória dele. Então, esses tipos de pensamento, eles começam a ser disseminados de maneira bem simples, e a pessoa a partir daí ela acha que aquilo agrada os ouvidos, aquela é uma mensagem que agrada, fala bem manso, fala muito bem e agrada os ouvidos, que não tem problema se você tem problema eu dizer que o homem a vontade dele é o ponto principal no Evangelho. E sem perceber, essa pessoa está perdida porque ela mudou a essência do Evangelho. Não tem como a pessoa, infelizmente, assim, não adianta nós sermos pessoas cínicas. Não adianta dizer, tudo bem, lá na igreja unicista, eles não creem como a Bíblia ensina, mas depois Deus dá um jeitinho deles salvar eles também. Não tem como você crer em algo que é mentira e ser salvo, não existe isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se não é o Evangelho, é um outro Evangelho, Paulo diz que é amaldiçoado. Então não tem como ser salvo. É a pessoa, né? Então não tem como uma pessoa ser salva por algo que não é o Evangelho. Não existe isso. De tentar relativizar. O que acontece principalmente entre os cristãos, é isso. É você tentar relativizar a verdade de Deus. Torna Deus um marginal e tenta relativizar, né? Não crê no essencial do Evangelho. Não crê na doutrina de Cristo. Mas, de qualquer forma, Deus dá um jeito de salvar. Não existe isso. Então, a expiação de Cristo, ela mostra justamente isso. Que não há outro meio de ser salvo. Toda a campanha evangelística ela é feita para isso, para buscar as almas. E não há outro meio senão pregar este Cristo crucificado. Não existe outro meio de salvação. Não existe uma outra tipo de técnica que nós podemos inserir no Evangelho que salve as pessoas sem ser Cristo e este crucificado. Amém? Amém.